Olá, meus seguidores do canal Josias JG, bem? Prazer muito grande, mais uma vez, poder estar falando com vocês através deste vídeo. E eu quero, assim, agradecer a Deus, porque o vídeo que nós gravamos anteriormente, muitas pessoas curtiram, muitas pessoas deixaram o seu comentário. Fico muito feliz, tá bom? Então é por isso que nós estamos neste momento gravando este vídeo, eu com a minha linda esposa, e acabamos de chegar de um culto abençoado por Deus, e então nós queremos compartilhar também com você através da palavra do Senhor Jesus. Então eu quero deixar aqui a palavra à minha esposa, que vai estar cumprimentando vocês e também vai poder estar falando o que Deus tem feito, né, nas nossas vidas através dos cultos que nós temos participado, tá bom? Paz do Senhor Jesus, meus queridos, tudo bem? Motivo de alegria, né, estar falando com vocês aqui, compartilhar um pouquinho do que a gente tem vivenciado na presença de Deus e no chamado que Deus tem para a nossa vida. Isso é muito gratificante poder estar compartilhando com vocês, juntamente ao lado do meu esposo. Amém. Deus abençoe. Hoje foi um culto abençoado por Deus, onde Deus nos trouxe uma palavra muito abençoada, que fala através do tempo, né? Na verdade, há tempo para tudo debaixo do sol. Então, esta foi a palavra que Deus trouxe para nós, e também ali tivemos muitos louvor, adoração a Deus. Então, nós queremos sempre agradecer a Deus, porque Deus é fiel. Eu quero, neste momento, junto com a minha esposa, nós vamos só compartilhar um pouco com vocês a respeito de chamado. Uma pessoa que tem um chamado de Deus, esta pessoa realmente ela vai sofrer pela obra do Senhor. Então, tem muitas coisas que acontecem, né? Muitas, vamos dizer assim, calúnias, defamações. Isso aí acontece porque a palavra de Deus fala que quando Jesus começa o seu ministério, a palavra de Deus também fala que o próprio Cristo, ele sofreu também. As pessoas caluniavam Jesus, né? Os próprios escribas e fariseus. E então, na verdade, Jesus, ele era, vamos dizer assim, vítima de pessoas que realmente usam até mesmo da palavra para tentar denegrir a imagem até mesmo do próprio Jesus. E a Bíblia fala que nós somos seguidores de Cristo. Então, a partir do momento que nós começamos a seguir a Jesus, falar de Jesus, na verdade, nós vamos ser sempre aquelas pessoas que vai ser caluniado. Muitas vezes as pessoas vão falar tantas coisas que muitas vezes deixa até mesmo o nosso coração triste. Não é verdade, meu pastor? Isso é verdade. Realmente é assim, a gente fica até sem palavras, né, para dizer, porque as pessoas perseguem a gente. Quando a gente tem um chamado para fazer a obra de Deus, realmente o inimigo usa as pessoas para nos perseguirem, né? E isso é na vida de qualquer pessoa que tem um chamado para fazer a obra de Deus, para ganhar almas para Jesus. A gente não tá sujeito, né? Mas as pessoas começam a perseguir, nos levantar, falar mal da gente, fazer calúnia, né? E assim vai ser para sempre. Não vai parar por aqui, não. Mas o que a gente não pode é desistir. Partir para cima e ganhar almas para Jesus, que é o foco, é o que o Senhor Jesus tem nos escolhido e é o nosso chamado, é ganhar almas. É verdade. Então, que este chamado continue assim no nosso coração, porque na verdade, eu vou chamar você de pastora, tá? Na verdade, a gente sente aquele chamado, né, pastora? Sim. O chamado de Deus na nossa vida. Sim. Aquelas palavras lindas que Deus coloca no nosso coração. E então não tem como voltar atrás, né? E as pessoas, né, que se aproximam da gente e falam, né, que realmente vê Deus na gente, vê um brilho diferente.
Então, realmente é um chamado de Deus, porque se a gente não tivesse esse chamado, a gente não ia representar isso para as pessoas. E além disso, de a pastora ter um chamado maravilhoso, e eu fico muito feliz porque minha pastora linda tem um chamado de Deus. Amém? Então eu fico muito feliz de eu estar junto com uma pessoa tão especial para estarmos aí fazendo a obra de Deus. Então, se você aí tem um chamado de Deus na sua vida, continua firme, né? Mesmo que as coisas aconteçam, vem perseguição, pessoas que muitas vezes procuram denegrir a sua imagem, né? Porque tudo isso aconteceu com o próprio Cristo. Mas na verdade nós temos que ir em frente, né? Olhando somente para o Senhor Jesus, e com certeza nós vamos desempenhar uma boa obra de Deus aqui na terra. Então, ou se Jesus não voltar, a gente tiver esse privilégio, ou melhor, a gente tiver esse privilégio de ser arrebatado, né? Ou se nós partirmos de uma outra forma, que nós possamos deixar um legado muito lindo, maravilhoso, né? Então, eu fico muito feliz, porque as promessas de Deus, ela não falha, né? Quando Deus fala, Ele vai cumprir. Então, eu fico muito feliz. E Deus, ele é tão maravilhoso, pastora, que ele remove muitas coisas, muitas vezes. Ele abre caminho onde não tem, não é verdade? Isso é verdade. Verdade mesmo. Até mesmo nas nossas vidas, né? Ele abriu os caminhos que muitas vezes nós pensamos que não ia ter jeito para entrar ali. E Deus abriu os caminhos e hoje nós estamos aqui, olha, para fazer a obra de Deus, né? Nós temos aí já alguns convites já para estar pregando. Sim, tem 2 agendas, né? Já agendadas. A minha linda pastora vai estar comigo junto nesses convites. Então eu fico muito feliz porque Deus, ele cumpre com as suas palavras. E eu, às vezes, quando eu estava conversando com a pastora, antes da gente casar, ela sempre ministrou assim na minha vida, né, que eu tinha um chamado de Deus, sempre lá falando pela internet que eu tinha um chamado de Deus, sempre me incentivando. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção, pastora, que você falou para mim uma vez, que eu tinha que ter uma atitude, né? Quando a gente tem um chamado, não vai pensar que você tem um chamado, isso não tem uma atitude, você tem que ir em frente e obedecer aquele chamado do Senhor Jesus. Então, eu achei muito interessante a respeito disso aí. Então, fala, pastora, quando a pessoa tem um chamado e não tem uma atitude, o que acontece? Ele fica prostrado, né? Nada vai acontecer na vida dela. É como se ela não conhecesse Jesus, é como se ela não estivesse no caminho. E nada vai acontecer. Mas se você tem esse chamado, você tem que exercer ele, né? É a mesma coisa, eu fico lembrando daquela mulher que virou estátua de sal, porque ela olhou para trás, né? E quando uma pessoa tem um chamado e ele fica olhando para trás, é a mesma coisa, ele fica penalizado, ele fica parado, ele não vai nem para frente, nem para trás, nem para um lado, nem para o outro, e ele fica esperando Deus fazer alguma coisa. Mas eu acredito que Deus já fez, né? Com certeza. Deus já fez. Então, o mais importante é que Deus fala para você, vai, porque eu estou contigo. E a Bíblia é bem clara a dizer, não pensais o que há de falar, porque o próprio Espírito Santo é o que vai falar por nós. No outro vídeo que nós gravamos, nós falamos a respeito da pessoa do Espírito Santo. E na verdade, pastor, quando uma pessoa tem um chamado, ele tem uma ferramenta que é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele vai orientar a pessoa, ele vai conduzir a pessoa, né? E eu fico muito feliz. Eu estou agora com a minha esposa e eu fico tão assim maravilhado, porque ela é muito observadora. Você pode ter certeza. Ela é observadora, ela fica observando. E quando Deus fala alguma coisa para ela, ela vem e fala, ó, aquilo ali tá. E eu tenho visto que realmente é verdade mesmo, pastora. Você está de parabéns. Então, fico feliz de você ser usado por Deus nessa parte, né? Porque é como se fosse aquele dom de discernimento de espírito, né? Que Deus ele faz com que você discerne realmente
se é de Que Deus, certo, se não que é, errado, né? eu fico feliz porque eu como pastor, né, eu tenho uma pessoa que pode me ajudar também, né? Falou, ela me costuma chamar de Vidinha. Vidinha, né? Então ela fala, vida, aquilo lá tá meio errado, né? Tá meio assim, né? Então Não é dessa forma, é dessa forma. então aí a gente vai aprendendo e vai se ajuntando, né? Então falo, meu Deus, como Deus é bom. Então, na verdade, eu queria do meu lado uma pessoa assim, uma pessoa que tem um chamado de Deus para poder ajudar. Então eu fico muito feliz, tá bom? Eu quero, neste momento, agradecer aquele vídeo que nós postamos, nós tivemos 1.500 visualizações, foi uma bênção, pessoas de outro país, pessoas de fora, pessoas de longe, então foi uma bênção de Deus, tá bom? E eu quero aqui, você quer falar alguma coisa? Ah, sim. Ele fica falando de mim, mas ele também realmente é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de Deus mesmo. Quando eu vi ele ministrar pela primeira vez, eu fiquei encantada como Deus usa. O pastor Josias é fora de série. Não é só eu que sou fora de série, não. Na minha igreja, o pessoal costuma me chamar fora de série, mas o pastor Josias também é fora de série. Deus usa ele tremendamente. Obrigado. E eu fico feliz quando a gente vai em outras igrejas, ela parece aquele doce, né? As pessoas ficam todo mundo junto, conversando. Eu acho lindo. Por quê? Porque, na verdade, quando uma pessoa tem o brilho do Espírito Santo, todo mundo quer estar perto, né? Quer estar perto. Tá perto, compartilhando. Então, eu fico muito feliz. Eu quero mandar um abraço aqui para o pastor Claudemir, pastora Clarice. Hoje nós tivemos o culto ali abençoado por Deus. Enfim, todo o presbítero Gediel, a diaconisa, como é o nome dela? Valdirene, não lembro o teu nome, filha, mas eu tô falando de você mesmo, tá bom? Uhum. Eu quero aqui, neste momento, deixar a minha gratidão da minha missionária que estava lá também, foi uma bênção de Deus, ela foi uma bênção na minha vida também. Então eu agradeço muito a Deus por tudo que Deus tem feito, tá certo? Olha, então nós estamos aí à disposição, tá certo? Se você quiser que a gente vá na sua igreja, eu vou com todo carinho, tá certo? E eu vou deixar o número do meu telefone embaixo, bem baixo assim, ó, para você ver, e você vai poder, se você quiser agendar, eu tenho o maior prazer de poder estar com vocês ali, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor Jesus. Só que eu trabalho numa empresa, eu trabalho por escala, né? Então agora eu estou na escala par ou ímpar? Par, né? Par. Então, o dia seguinte, que é ímpar, eu estou de folga. Então é assim, tem que bater certo com a escala, tá certo? Até lá o pessoal de Elias Fausto não deu para fechar direitinho essa data que passaram para o dia 3 ou primeiro? Dia 1º. Dia 1º, porque na verdade eu não poderia faltar no meu serviço, né? Porque a gente tem alguns compromissos. Mas marcando aí uma outra data, com certeza eu vou estar pregando. Dia 18 eu vou estar lá com o missionário Guto, né? Eu vou estar lá na Casa Firme, uma coisa assim o nome da igreja, do ministério. Então nós vamos estar ali ministrando a palavra de Deus, tá bom? Então eu quero mandar, olha, eu não posso deixar de mandar um abraço aqui para os nossos irmãos da África, pastora. Tem muitos africanos ali que estão mandando as suas mensagens de gratidão, né? As mensagens maravilhosas que eles mandam. Eles sempre agradecem a gente, né? Por oração. E então eu tenho aqui que agradecer. Eles têm apoiado o nosso ministério, né? Mesmo de longe, né? Sim. Sem nos conhecer. Sim, é verdade. E eu vi lá alguns comentários de pessoas de longe, lá de Salvador, até mesmo de outro país, comentando, falando a respeito do pastor Josias, a respeito da pastora Maria Helena. Eu fico muito feliz, gente. Eu não tenho palavras para expressar o
o meu amor por vocês, né? Por tudo que vocês têm feito, tá certo? Olha, esse vídeo, para não ficar muito comprido, nós vamos parando por aqui, mas nós queremos orar por você, tá certo? Que você possa receber essa oração. Tem pedidos de oração, nós vamos colocar tudo nas mãos de Deus e eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Se você puder, você pode orar comigo também, com a gente, tá? E eu tenho certeza que Deus... Quem? Adriana Moraes, que pediu oração para Nora e para a filha Giovana. Tá bom. Então nós vamos orar então para Adriana Moraes, que pediu oração para Nora. Tá certo, Adriana? Deus vai abençoar a sua vida. A gente nem conhece, não sabe quem é, mas ela entrou em contato com a gente pedindo uma oração, né? Tá bom. Fica assim, então, se você quiser oração, você pode entrar em contato, que nós vamos estar orando por vocês, tá bom? Nos vídeos que a gente vai fazer, eu vou combinar aqui com minha esposa, a gente vai estar fazendo esses vídeos, acho que uma vez por semana, pode ser, né? E a gente vai colocar vocês em oração, tá bom? Então, se você puder, você vai poder, se você puder, você vai estar orando com a gente, pedindo a bênção do Senhor, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar, tá bom? A Bíblia fala que tudo que é ligado no céu, ou melhor, na terra, será ligado no céu. Então nós vamos, neste momento, orar a Deus, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, queremos Te agradecer pela bênção, pela saúde, pela Tua bênção nas nossas vidas, oh Pai, pelos cultos a qual nós temos participado e nós temos sentido a Tua presença. Colocamos, Senhor, a vida da Adriana, que pede oração para sua nora. Sim, Pai. Meu Deus, que Tu possa abençoar. Nós não sabemos o que está acontecendo, mas Tu sabes, ó Deus, de todas as coisas. Tu és o onipresente, onisciente, onipotente. Tu sabes, ó Deus, de tudo. Por isso, toma ela nas Tuas mãos. Aqueles também que estão assistindo com a gente agora esse filme, esse vídeo, que Tu possa abençoar poderosamente, ó Pai. Traga para nós a Tua bênção, a Tua graça, e que nós possamos desfrutar, Senhor, do Teu amor, Senhor, sobre as nossas vidas em todos os momentos, ó Pai. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus pela vida da minha esposa, pela vida da minha família, por tudo, ó Deus, pelos pastores aqui da cidade de Salto, de Dayatuba, que Tu venha abençoar, a cidade de Itu, em toda a região, Tu possa abençoar poderosamente. Nós Te louvamos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, beijo no teu coração, e nós vamos estar gravando novos vídeos aí para nós estarmos conversando a respeito da palavra de Deus. Amém. Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus. E uma ótima semana para vocês. Beijo no coração. Fica com Deus.